Gerenciar pessoas é sempre um grande desafio. Recrutar é um desafio maior ainda. No programa de hoje, a gente fala sobre a importância do recrutamento e da seleção para sua farmácia. Está começando mais um Ed Farmácia, não saia daí. Olá, está no ar mais um Ed Farmácia e a pauta hoje é como contratar, preparar e motivar colaboradores. Antes, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Para falar sobre esse assunto, sobre o desafio de contratar, preparar e motivar colaboradores, a gente convidou o professor e diretor executivo da Maxtar, Vitorino Robson. Vitorino Robson, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Viane, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Tem uma frase sua que é o seguinte: o futuro da sua empresa vai depender se os colaboradores entenderam o que deve ser feito, se estão preparados e se estão motivados. Vitorino, quanto dessa afirmação é hoje uma realidade nas pequenas empresas do varejo? Entendo e acredito que seja realmente uma grande, forte e intensa realidade. Temos 3 palavras-chave aí. Compreender o que deve ser feito, estar preparado e motivado para fazer o trabalho. Sim. São 3 caixas complexas, especificamente a compreensão. Muitas pessoas fazem um processo seletivo, um grande esforço para atrair, contratam, começam a trabalhar com a esperança de, ao longo, possam compreender, entender o que deve ser feito. Há uma inversão de valores. As pessoas precisam ter mais critérios na contratação para que possam, então, compreender um trabalho, executar com clareza. No estado do Rio de Janeiro, somos testemunhas de uma grande deficiência na qualidade da prestação de serviço. No atendimento, né? O Rio de Janeiro tem fama disso. É verdade. Então, assim, entendo não só por meio de inferência, mas por meio também de pesquisas e dados que estão disponíveis hoje na internet, nós temos uma carência muito grande. Então, é difícil, então, as empresas, as pequenas empresas principalmente, conseguirem dar conta de tudo isso, né? De informar o funcionário, de preparar e de motivar. E como que faz isso, então? Como que a empresa pode se comunicar melhor, preparar, motivar esse funcionário? Que dica você costuma dar nas suas palestras, nas suas aulas? Perfeito. Todo trabalho tem utilidade, todo trabalho é útil, não existe trabalho inútil. Há um viés econômico que acaba, por vezes, desqualificando determinadas atividades. Isso é um problema cultural. Então, muitas pessoas que vão trabalhar no segmento farmacêutico, especificamente no varejo, por vezes, no balcão da farmácia, acabam por entender que seu trabalho não é nem tão relevante, não conseguem perceber a real utilidade, o propósito do seu trabalho. Então, o primeiro desafio é que o gestor pense em explicar a essência, a importância desse trabalho para cada colaborador, seja a pessoa que cuida da limpeza, outro que cuide dos painéis, display, reposição, atendimento. Para todo cargo há uma relevância, há um propósito. Se a pessoa não entende propósito, já começou errado. Agora, é um desafio enorme gerenciar essas pessoas. Você está falando aí de como que o líder deve fazer. Em relação a esse desafio, como é que você vê isso? Como é que você entende o gerenciamento de pessoas? Muito ótima a sua pergunta, excelente, porque nós temos um problema cultural. O comércio, buscarmos na história, tem uma herança muito grande da nossa colonização, dos portugueses. Sim. E nós temos ali portugueses que vieram para cá com a preocupação era temporária, de você capitalizar e voltar para a sua terra. E até hoje nós temos medo de alguns vendedores, por achar que esses vendedores de repente querem nos enganar. Isso é uma herança histórica cultural. Então, as pequenas empresas acabam sofrendo um pouco mais por ter hoje uma gestão mais enxuta, uma gestão familiar e pela gestão de custos ser realmente uma grande preocupação. E aí vem essa consequência, a gestão de custos. Eu quero praticar salários mais baixos ou o piso, sempre que possível, acabo atraindo as pessoas que estão mais disponíveis, não os melhores. Processo de recrutamento e seleção mal feito atraem pessoas... Eu ia te perguntar, como que a gente então tem que fazer o recrutamento desses profissionais? Porque você fala o seguinte, que você comentou que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Fala um pouco sobre isso e em seguida a gente entra na questão do recrutamento. Perfeito. A parte comportamental, não só no Brasil, mas nas principais economias hoje vem sendo um grande desafio.
eu sou de uma época que o currículo ainda falava muito alto, a sua formação. E as empresas cada vez mais estão percebendo um outro lado. Né? Qual é a essência da pessoa? Será que o comportamento dessa pessoa está adequado à cultura da minha empresa? Mas é possível identificar isso na hora do recrutamento? Com certeza. Nós temos hoje diversas ferramentas. Então? Temos diversas ferramentas disponíveis para análise de perfil comportamental que auxiliam o recrutador no momento da seleção. Mais do que achismos, não é isso que nós estamos falando, de perceber a intuição. Acho que fulano tem tudo para dar certo aqui na loja. Não é isso que estamos falando. Nós estamos falando de método científico para entender com exatidão perfil comportamental e adequação para o cargo. Então, eu preciso de um colaborador que saiba falar mandarim. A empresa pode pagar para ele aprender a falar um idioma ou aprender a mexer no sistema. Agora, o comportamento, isso vem de casa. Isso vem da família, vem da formação, vem da cultura. Então, o que vem percebendo, muitas lojas com negligência no processo de recrutamento e seleção, investindo muito em treinamento, porque não tem critérios para fazer o recrutamento e seleção. Então você está sugerindo que seja o contrário. Melhorar o processo de recrutamento e seleção para não precisar gastar tanto com treinamento, é isso? Exatamente. Mas a qualificação tem que vir. Com certeza. Até porque o atendimento, para ele ser um atendimento de qualidade, esse profissional precisa ser qualificado. E tem muita empresa que não quer qualificar porque tem medo do profissional sair e ir para outra empresa. A rotatividade no varejo é muito alta. É verdade. E a gente precisa pensar, né, o que custa mais caro? Formar alguém, de repente a pessoa pode sair, ou o custo de você ter uma equipe desqualificada. Então, o processo seletivo criterioso, ele coloca o nível de qualidade da sua empresa para cima, dá mais trabalho, acaba sendo, de repente, tomar mais tempo e algum recurso financeiro, é claro, sempre tem, mas sem critérios no processo seletivo, a única coisa que contamos é com a sorte de as pessoas certas aparecerem para trabalhar na nossa loja. E aí o risco do negócio fica muito alto. Muito alto. Quais são os erros mais comuns durante o processo de recrutamento e seleção? Excesso valor para o currículo, negligência de avaliação na parte comportamental, o excesso da empatia, que a gente chama na área de gestão de pessoas, efeito halo. A pessoa está entrevistando, você mora onde? Eu moro no bairro tal. E o mesmo bairro? Ou você conhece uma pessoa que eu conheço? Então, esses pontos em comuns traz uma falsa sensação de que aquela pessoa ela é mais bem preparada para o cargo do que a outra. Seja a apresentação física, uma roupa ou falar bem. São totalmente distrações que tiram o foco do que é relevante. E nós temos, de uma maneira muito didática, Viviane, 2 caixas que precisam ser avaliadas. Competências. Eu preciso saber se, de fato, ele sabe o que está no currículo. E segundo, preciso saber se o comportamento dele está alinhado com a cultura da minha loja, da minha empresa, assim com a visão que eu tenho, né, de expansão, de colaboradores e tudo mais. Mas saber se ele tem aquelas competências que ele citou no currículo é no dia a dia. No recrutamento a gente consegue hoje, por meio de várias provas, testes, confirmar se ele sabe o que diz saber. Isso é fundamental. Se ele fala que sabe mexer em sistemas, no recrutamento e seleção eu tenho que fazer um teste para comprovar que ele sabe. Se a minha farmácia tem um perfil de consultoria, atendente consultor, área dermato, área de saúde nutricional, se eu tenho esse perfil, eu tenho que testar que ele tem esse conhecimento antes de contratar. Agora, temos também estratégias diferentes. Existem algumas empresas, e agora falo para médias e grandes empresas, que preferem trazer uma pessoa ainda, vamos chamar assim, crua, sem vícios, e treinar e formar. Para isso precisa ter uma estratégia, um programa de treinamento continuado. Em relação à pequena empresa, hoje o varejo independente é muito grande ainda, né? O percentual é muito grande. Essa pequena empresa, ela consegue aplicar na prática essas ferramentas que você está citando, fazer da forma como você está sugerindo? É possível para a realidade da pequena farmácia? Com certeza. É sim, a tecnologia e hoje a web ela nos coloca em contato com diversos sistemas e o custo vem reduzindo muito, né? Não é mais privilégio das grandes empresas. Então, apenas para que as pessoas que estão nos assistindo possam também tirar o máximo proveito dessa nossa conversa, temos 2 ferramentas que são baratas e muito eficientes e de prática global. MBTI e o DISC. MBTI é uma sigla, Myers-Briggs Type Indicator, e o DISC, 2 ferramentas de análise de perfil comportamentais
Eu já fiz o DISC. Já fez o DISC. Já, Gostou? Quer dizer, já fizeram comigo, já aplicaram, né? Deu certo? Gostou? Gostei muito, assim, eu Perfeito. identifiquei ali pontos comportamentais Muito muito bom. interessantes. Nós não realizamos nenhum processo seletivo sem uma dessas ferramentas, porque eu não posso confiar apenas na intuição de quem está entrevistando. Então, apenas como dica, tenho 2 ferramentas, o custo é reduzido. E eu costumo dizer o seguinte, numa empresa menor, mais enxuta, o nosso desafio em relação à quantidade de pessoas é menor. Mas a empresa vai conseguir fazer isso sozinha? Ela tem que ter um especialista de recursos humanos ou então contratar uma consultoria, porque, por exemplo, interpretar um DISC não é fácil, né? Você tem que ter alguém para orientar, para... Perfeito. Cada processo seletivo, eu costumo dizer que é um projeto específico. A empresa ela pode ter um gestor para conduzir o processo, não necessariamente ela precisa executar. Não é o core business, não é o foco do negócio dela. Sim. O foco do negócio dela é a gestão farmacêutica da sua loja ou da sua rede. Então, pode ter a opção de terceirizar e algumas empresas já vêm também tentando trazer esse know-how para dentro de casa. O fato é, fazendo você mesmo ou terceirizando, não dá para ser negligente no processo seletivo. Eu preciso saber o que eu quero medir e como eu vou medir. São os 2 principais pilares. Vitorino, nosso tempo é curto. Já acabou a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. Legal. Bem, eu acho que ficou claríssimo que há um custo, um risco muito alto de ser negligente no processo de recrutamento e seleção. Lidar com pessoas sempre é um desafio. As pessoas possuem motivações distintas, emoções voláteis. Às vezes aquela pessoa que é excelente colaborador não está num dia muito bom, passando por problemas pessoais. Então há uma necessidade realmente de criar uma cultura mais resiliente de gestão, para que a gente possa não só atrair as melhores pessoas, reter essas pessoas e entender que a produtividade não é linear, ela é modulada. Picos de produtividade, temos declínio de produtividade, isso é lidar com gente. E a área farmacêutica é fantástica porque nós temos esse híbrido, é o comércio e é o atendimento, é o relacionamento fazendo a diferença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pela sua presença. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Obrigada a você pela audiência até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e a gente se vê na próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau. The raindrops fall